noite, queridos. Graça e paz, amém? Aproveita que você está em pé, abraça essa pessoa bonita do teu lado e fala: fica tranquilo, eu vou pagar sua janta. Se ela sorrir, porque o milagre é grande. Amém ou não amém? Pode assentar-se, por favor. Rapaz, aqui o negócio é estreito. Aqui o negócio é estreito. A galera estava cantando aqui. Eu estava olhando. Eu não sei quem canta mais, quem canta menos, quem. É só do manto, né? Povo. Aí a pastora pegou e falei: Jesus da glória, que unção é essa? Estou muito feliz de estar aqui hoje à noite. Privilégio. Na realidade, a questão da agenda, ela só foi dificultada por causa de um processo que nos últimos anos, depois da pandemia, o Senhor não tinha permitido mais eu voltar ao Japão. Lá tem 20 igrejas e depois da pandemia a documentação ficou difícil. E aí, só que esse ano o Senhor falou assim: eu estou abrindo de novo a porta do Japão. Aí, nos últimos dias eu fui ao Japão, gastei 2 dias para ir, preguei 4 dias, gastei 2 dias para voltar. E aí toda essa movimentação mexeu em muitos processos e dificultou algumas coisas. Eu tenho alguns amigos que de vez em quando eles têm a liberdade de me ligar para, de alguma forma, pedir ajuda. E um pastor querido, ele tem 400 igrejas, uma igreja consolidada, mas estão vivendo um momento delicado no processo do futuro da igreja. E ele pôs o pé no meu pescoço, falou: cara, eu já te ajudei tanto, está na hora de você pagar a conta. Aí fiquei no estreito, né? E eu sou pastor de igreja. De domingo eu estou lá em Campinas, estou lá na igreja. Para você ter ideia, eu vou pregar aqui e sair daqui correndo, porque 21 anos atrás eu entrei na UTI para orar por 2 gêmeas que não iam viver. E Jesus deu a vida para elas. E hoje à noite as 2 ficam noivas de 2 pastores. E aí eu falei: que luta! Faz esse noivado outro dia, outra hora. Mas os pais querem fazer agora 9h30 da noite. Eu falei: eu creio. Eu creio. Então a gente vai ministrar a palavra com vocês. E eu não perderia nada estar aqui essa noite com esse distinto casal para poder compartilhar a palavra. Privilégio. Ele falou várias coisas que Jesus tem feito, mas a melhor de todas é que ele me permitiu ser um servo dele. Amém? Então estou muito feliz de estar aqui. Parece que aqui é proibido entrar gente feia, né? Eu procurei os feios hoje à noite e parece que não vieram. Devem estar na Universal fazendo uma campanha. Pode crer. Ok, olha lá, o irmão deu até um glória. Falou: meu Deus. Quem não me conhece, levante a mão aqui, por favor. Quem não me conhece, levante a mão quem não me conhece. Vocês não perderam nada. Eu sou aqui de pertinho, sou de Campinas. Eu sou casado com a pastora Beta, né, faz 27 anos. Eu orei muito, ela não orou nada. Cada um recebe o que pediu a Deus. Eu estava pregando em Ibirapuera. Sempre que eu vou a um lugar novo eu cito isso, porque foi uma experiência que eu tive. Eu estava em Ibirapuera pregando, a Beta estava comigo, tinha mais de 10.000 jovens. Aí eu apresentei a Roberta, e quando eu apresentei, um gaiato gritou lá no meio: é muita areia para o teu caminhão. Rapaz, eu fiquei com uma raiva, porque todo mundo riu e não achava o obreiro. Aí eu pensei comigo: Jesus, o cão não veio, mas mandou um cara trabalhar nesse culto, pô. Mas você sabe que quando tem profeta no ambiente, profeta revela, né? A galera rindo, um cara lá no meio levantou a mão e fez assim, ó, e indicou o servo. Aí eu fui tomado da profecia. Eu falei: assim te digo eu mesmo de mim para ti. A profecia é assim. Falei assim: é muita areia para o meu caminhão, mas aluguei caçamba e dei 2 viagens. Aí a galera riu dele. E já faz 27 anos que eu estou dando viagem. Aí eu chego aqui e vejo uns caras. Não é jogador de futebol, não é cantor, não é famoso, casado com umas meninas bonitas dessa. Falei: tem uma empresa de construção esse menino aí, não é possível, né? Coisa boa. Temos 2 filhos. Eu tenho uma garota de 24 anos, 25 agora. E quando você orar, ora por ela, porque chegou lá um obreiro e parece que ele veio para ficar.
Bíblia diz que o inimigo vem vestido de luz. O cara é bonito, o cara é de boa família, o cara é dentista, o cara pesca, o cara cozinha e me chama de pai. Falei, arreda, sai dele. Mas já perdemos a batalha. Ele pediu a Bela em casamento e o ano que vem estou nessa luta. 14 de agosto, de julho, né? 14 de julho ele vai casar com a minha filha. Vai se lascar. Eu vim pagando a conta até agora, ele que fica com esse problema. Entendeu? E tem um garoto, o João tem 21 anos, administrador de empresa, e Deus chamou ele para a obra. Ele é a 4ª geração de pastores na nossa casa. Um menino vigoroso, bonito, cheio do Espírito, crente, pastor. Quem sabe eu saio daqui essa noite com milagre. Tem tanta menina bonita nessa igreja que eu falei, Jesus da glória, tu pode mandar uma Rebeca para o meu arraial, que aquele menino está precisando. Estamos em Campinas. Eu sou pastor na Família da Fé. Estou pastoreando ela há 10 anos, 11 agora. E para a glória de Jesus estamos lá, servindo a Deus. Tem um povo fiel lá com a gente, acreditando nos milagres. E quando você passar por Campinas, vai nos visitar. Se você navega nas redes sociais, é só você digitar ou Família da Fé Oficial, ou Josimar Fonseca, JocyMR, Josimar Fonseca. Você vai achar o Telegram, o Instagram, o Twitter, o Facebook, o YouTube, estou no TikTok, estou em tudo. Só não estou no Orkut. Se você está, Deus te abençoe. Já vazei faz tempo. Mas está lá, gente. Entra lá. Lá tem os nossos livros. Alguns deles estão na nossa página da igreja, que você pode baixar gratuitamente. Outros vão estar disponíveis para você adquirir. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Lá tem a rádio. Esse aqui é o mais novo, o devocional. É um devocional de fé de 1 minuto. Ganhou um prêmio esse ano por causa de ser um dos livros mais vendidos. E é uma bênção, uma palavra de fé para abençoar a tua vida. Esse eu dei para o pastor, né? Não é possível ele me receber aqui, né? E aí não dá um livro para ele. Nunca mais ele me chama para pregar. Aí, estou muito feliz de estar aqui. Estou acompanhado do Wesley. Fica em pé e santo. O Wesley trabalha comigo, com a minha esposa. Quando a gente viaja acompanhado, porque não dá para você andar sozinho, né? E aí a gente está lá servindo a Deus. Você trouxe as escrituras, por favor, abra agora no livro de Atos. Muito honrado de rever vários amigos, gente que eu conheci aí na estrada, na caminhada, né? Aquele abençoado ali, eu tenho que pagar uma janta para ele. Ele falou assim, nossa, você não mudou nada, está novo ainda. Eu falei, obrigado, te amo, hashtag te amo. Continua assim, cheio de graça, de vida, esperança e profetizando. Coisa boa. O texto é o texto do capítulo 5 do livro de Atos. Você tem a Bíblia? Abra aí, por favor. Eu quero meditar com vocês nesse texto hoje à noite. Você sabe que o único livro da Bíblia, ainda que está sendo escrito, é o livro de Atos. Ele não é um livro que foi acabado ou encerrado. Literalmente, hoje à noite, a gente está escrevendo o capítulo 29 de Atos aqui nesse culto. Pastor, mas como? Porque a Bíblia fala que são os atos do Espírito Santo na vida dos discípulos de Jesus. E muitas vezes, por não entender isso, a gente acha que nós estamos vivendo algo que não tem governo nem direção. Eu queria dizer para você que tudo que nós estamos escrevendo é o Senhor que está escrevendo nas nossas vidas. Também o livro de Atos, ele é uma das manifestações mais graciosas do nascimento e do cumprimento de toda a palavra do nosso Deus. E quando você abrir Atos, você precisa pedir ao Espírito Santo que ele te ajude a entender como Deus vem trabalhando, como Deus vem mostrando e revelando a sua glória. Cada capítulo do livro de Atos é uma chave de oração. Atos 1, eles estão orando. Atos 2, eles estão orando. Atos 3, eles estão orando. Atos 4, eles estão orando. Atos 5, eles estão orando. Se você for por todos os capítulos de Atos, você vai ver que uma das chaves mais gloriosas é que a igreja orava. E aí você tem que perguntar, por quê?
Porque Deus tem muitas maneiras de falar conosco. Nós só temos uma para falar com Ele. Vou repetir que acho que você não entendeu. Deus tem muitas maneiras de comunicar com a gente. A gente só tem um jeito de comunicar com Ele. Por isso o livro de Atos faz da premissa da oração uma chave tão importante. Porque é o veículo que eu falo com Deus para que as suas respostas sejam manifestas na minha vida. Mas Atos não nasce no nascedouro do primeiro capítulo. Ele nasce lá na crise da igreja, quando Jesus é morto. Ele é morto, é posto numa cruz e é sepultado. E mesmo que você não tenha tido acesso a essa informação, eu preciso trazê-la aqui essa noite. Porque se os judeus e os religiosos de plantão soubessem que o que eles estavam fazendo era o maior equívoco da história deles, porque eles entenderam assim: esse Galileu, esse moço que veio de Nazaré, ele está perturbando a terra e desvirtuando a nossa fé. A fé do nosso pai Abraão, do nosso pai Isaac, do nosso pai Jacó, e toda a doutrina dada por Moisés na lei, ele está quebrando tudo. Eles não entendiam que ele era a própria revelação. Então eles pensaram: se nós matarmos ele, se nós criarmos uma sepultura e enterrarmos ele, ele morre, seus discípulos vão ser dissipados, e ele e esses perturbadores da terra acabaram. Só que eles não viram Jesus dizer assim: se o grão não cair na terra e não morrer, ele não pode atrair todos para ele. Então, para os judeus, eles estavam criando uma cova. Para Deus, estava criando um plantio. Fala para quem está do teu lado: mesmo que as pessoas pensem, repete aí, mesmo que as pessoas pensem, mesmo que os processos indiquem que estão tentando te enterrar, eles não sabem que você está sendo plantado. Quando Moisés nasceu, a mãe dele escondeu ele, porque todos estavam com sentença de morte. Depois de 3 meses, ela não conseguia mais escondê-lo. Ela decidiu por ele num cesto, betumou e entregou para o Nilo. E o Nilo estava engolindo tudo, mas o cesto estava lá balançando de um lado para o outro. Por quê? Porque Deus tinha um propósito com Moisés. Quando você nasceu, pode perguntar para sua mãe, desde que você nasceu, Satanás vem tentando ceifar sua vida, enterrar seus sonhos. Os nilos da vida vêm tentando te sucumbir, mas você tem promessa. 2 ou 3 pregaram: você tem promessa. Você se lembra que quando Moisés está com Josué diante do Mar Vermelho, Israel já saiu do Egito, Israel está caminhando no deserto, e eles param de frente do Mar Vermelho. Para cá tem uma montanha de pedras intransponível, para cá o deserto, e na retaguarda a Bíblia diz assim, que vinha Faraó. Quando Israel ouviu o barulho das 600 carruagens egípcias batendo nas pedras, eles entraram em desespero. Eles entraram em desespero do barulho, em desespero, e disseram: não era melhor a gente estar no Egito do que estar nesse beco sem saída? Você nos tirou do Egito para morrer nas covas desse deserto. Moisés disse: não há covas para quem tem. Fala para quem está do teu lado: não há covas para quem tem promessas. Literalmente, os discípulos se esconderam. João 19 vai dizer que eles se esconderam depois da morte de Jesus, porque eles entenderam, tem uma cova para ele. Eles só não sabiam que aquilo era um casulo, que ao terceiro dia, ao terceiro dia, como ele tinha dito, ao terceiro dia ele ia ressuscitar.
E a primeira coisa que ele fez depois da ressurreição foi procurar 2 pastores que perderam o objetivo do ministério, descendo para Emaús. E ele se faz presente enquanto os 2 estão chorando e lamentando, porque eles acham que tem cova. De vez em quando você sai do culto, volta para casa e fala para a tua mulher: eu não sei como vai ser amanhã na empresa, eu não sei como vai ser no trabalho, eu não sei como vai ser esse ano, eu sinto que há uma cova preparada ali na frente, mas eu quero te dizer, nenhuma cova está preparada como cenário para a sua vida. E mesmo, escute, e mesmo que você seja jogado momentaneamente num lugar que parece uma cova, pense, Deus está te plantando, e quando você for levantado, o nome do Senhor vai ser glorificado. E aí, depois da ressurreição, depois de encontrar os 2 discípulos, os 2 saem de Emaús correndo, porque quando ele partiu o pão, as escamas dos 2 caíram, e eles viram que era o mestre. Aí eles disseram assim: não ardia o nosso coração enquanto ele pregava a palavra, porque quando Deus quer reposicionar a gente, ele faz presente com a sua glória, e ele libera a sua promessa, a sua palavra de forma graciosa. Está aí ou não, amado? Aí Jesus é tirado daquele ambiente e os 2 sobem. Quando eles chegam e eles estão em Jerusalém com os discípulos, e a Bíblia diz que eles estavam numa casa, trancadas as portas, porque já era fim do dia e havia o medo tinha tomado conta deles. Eles não sabiam quais eram os próximos passos. A Bíblia diz que Jesus passou pelas paredes, passou pelas portas, se colocou no meio deles, e quando eles viram, ficaram atônitos, porque ele estava ressurreto, completamente vivo na presença deles. E ele disse assim: Pai seja com vocês. Segunda vez ele disse: Pai seja sobre a vida de vocês. Eu vim lá de Campinas para dizer para você que os cenários podem ser estranhos, gerarem medos, trancarem portas, o tempo pode parecer estar fora do prumo e do relógio, mas há um Deus dizendo assim para você e para mim: eu tenho paz para a tua vida, eu tenho paz para a tua casa, no meio da tormenta eu tenho alinhamento para a tua caminhada. E depois ele disse assim: eu vim para que vocês saibam que da mesma maneira que o Pai me enviou, eu também estou enviando vocês. E o texto de João 19 diz que ele soprou o Espírito sobre eles, soprou 2 vezes, e disse assim: eu estou enviando vocês de uma forma tão gloriosa, que daqui a alguns dias vocês serão visitados pelo meu Espírito. E ele diz: ficai em Jerusalém, até que de cima, até que do alto, até que da presença venha a manifestação da graça. Veja, ele tinha sido morto, sepultado, ressuscitado, mas a colheita já estava a caminho. A Bíblia diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, Atos 2, os quase 120 estavam no cenáculo. Literalmente o cenáculo parece esse ambiente, simples como esse, só não tinha cadeiras. Eu estive lá agora em setembro, é um ambiente simples, só uma diferença: o teto é abobado, parece uma curva assim, ó. Uma sala pequena que quase 120 pessoas estavam reunidas, buscando do alto. O que é que estava acontecendo? Adoração. O que estava acontecendo? Palavra. O que é que estava acontecendo? Busca da graça e da presença e do derramar do paráclito divino. E a Bíblia diz assim: foi desse jeito, de repente ele estava adorando, servindo. A primeira coisa que veio é uma coisa muito importante. A Bíblia diz que veio do céu um som. Diga som. Fala mais alto que eu estou surdo. Veio um. Quando a gente pensa em som, você pensa na minha voz, você pensa em música. Na realidade, quando você pensar em som, você tem que entender que desse jeito Deus estava afinando eles, porque som é comunicação. A terra era sem forma e vazia. Quem diz isso é o escritor narrando a condição, não é Deus, porque tudo que Deus fala, som, tudo que Deus emite, vibração, tudo que Deus libera, acontece. Se Deus diz a terra é sem forma e vazia, ela vira caos para sempre. Então Deus está olhando a terra, e o escritor diz assim: e quando Deus viu a sua criação, ela não tinha forma, ela estava vazia, ela estava no caos, estava desorganizada. Aí Deus liberou a palavra. A Bíblia diz assim, que quando ele emitiu o som, ó, comunicação, o caos se organizou. Meu Deus, meu Deus.
Eu não sei o que na tua vida está fora de lugar, mas hoje Deus está liberando uma palavra. Cada coisa da tua vida vai achar o seu devido lugar, porque a palavra dele não volta vazia. Quando o som entrou na casa, as coisas começaram a achar o seu devido lugar. Quando a comunicação de cima tocou a comunicação da terra, alinhou o céu e a terra. Então, quando o céu alinhou a terra, eles começaram a ouvir as coisas de Deus. Vem dias que Deus vai falar poderosamente com muita gente que está nesse ambiente. Você está aí ou não, amado? Deus vai tirar as coisas que estão entupindo e impedindo você de ouvir a Deus. Pessoas espirituais não são pessoas visionárias. Pessoas espirituais são pessoas auditivas. A Bíblia diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu não vim aqui pregar para você se sentir bem. Eu vim liberar o seu ouvido para ouvir a palavra. Eu vim liberar o seu ouvido para ouvir a comunicação que vem de cima. Quando Deus fala, a terra organiza. Quando Deus fala, o caos dá lugar à manifestação da graça. Não sei onde você está inserido, não sei o que você vive, mas se prepare para uma revolução aqui na terra, no que tange a sua realidade, sua vida, seu casamento, sua profissão, essa igreja, seus filhos, seu marido. Meu Deus, se tem alguém aí para receber essa palavra. Você se lembra que Deus levou o profeta no vale dos ossos? Fala mais alto que eu sou surdo. Coisas secas não ouvem. Uma pessoa morta não. Aí Deus perguntou para ele: o que é que você vê? Ele disse: eu não vejo nada. Na realidade aqui teve algo, mas morreu. Aí Deus perguntou uma segunda coisa: você viu bem? Agora te pergunto: o que você vê pode ser alterado? Ele disse: não, porque secou de uma forma que não há mais nada que possa mover essa realidade. Aí Deus disse assim: isso tem como ser alterado? Aí o profeta disse: tem. Se o Senhor começar a agir, isso pode ser alterado. Aí Deus disse: gostei da sua teologia, vou te alinhar. Eu quero que isso seja alterado, mas não quero porque eu quero porque você vai alterar essa realidade. Aí literalmente ele perguntou: como? Porque eu sou sacerdote, sou profeta. Se eu tocar em coisa morta, eu fico morto. Se eu tocar em coisa contaminada, eu fico contaminado. Se eu tocar em coisa morta, eu não ouço, não vejo, não vivo. Eu passo a ser o que a realidade é. Aí Deus disse: você entendeu? Você vai entrar nessa realidade. Ou você se torna essa realidade, ou essa realidade se torna você. Aí ele não teve jeito. Deus disse assim para ele: entra e começa a falar, porque quando você fala, você comunica. Lázaro estava morto há 4 dias, morto, não ouvia, mas quando a vida começa a falar, até o que é morto começa a ouvir. Meu Deus, alguém está aí? Tem coisa na tua vida que até hoje estava morto, não comunicava, mas quando ouvia a voz da profecia, quando ouvia a voz da revelação, escute isso. Você precisa entender que você é o profeta da sua própria história. Quando ele entrou naquilo, ele não permitiu que aquilo se tornasse, que ele se tornasse aquilo que aquela realidade estava estabelecida. Ele entrou nela e começou a dizer assim: essa realidade muda hoje, seu casamento muda hoje, essa igreja muda hoje, essa avenida muda hoje, essa cidade muda hoje. Meu Deus, alguém está aí para receber essa palavra? Toca em 2 ou 3, diga: a comunicação do céu foi liberada. Afina o diapasão, porque Deus vai falar. E se Deus falar, responda: fala, porque o teu servo obedece. Fala, porque o teu servo ouve. Fala, porque o teu servo vai receber vida. Fala, porque a porta da impossibilidade vai ser aberta. Fala, porque o exército que estava morto vai se levantar das cinzas. Meu Deus.
Veio de cima, não veio da terra. Veio do alto, não veio de baixo. Veio do trono, veio do Pai das luzes e invadiu o cenáculo. Eles começaram a ouvir sons. É como se Deus estivesse dizendo assim: vou liberar a comunicação que foi perdida. Vou liberar a comunicação que foi travada. Às vezes você está com o seu carro ligado no celular, ou você está ligado num aplicativo e está comunicando, perde o sinal, perde a comunicação. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou reconectar. O homem se perdeu, o homem não sabia onde ia, o homem estava fadado à morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas a comunicação de cima veio ajustar isso. Mas eu sou o dom da vida, eu sou a vida eterna. A quem crê em mim, como diz as Escrituras, ainda que esteja morto, vive. Meu Jesus, que glória! Eu vim lá de Campinas, mas estou como aquele Elias descendo do Carmelo. E ele está dizendo assim: já ouço, já ouço, já ouço, já ouço o barulho de abundante chuva. Meu amado, levanta a mão, porque está vindo uma temporada. Os próximos 4 meses da sua vida é uma temporada de abundante chuva, de abundante graça, de abundante alegria. Ah, sim, Satanás tem se levantado para lutar contra você e para te impedir, mas ele levantou e vai cair, porque a Bíblia diz: ele vem por um caminho, por 7, ele vai fugir da tua casa, do teu casamento, da tua empresa, do teu negócio. Tem gente aí ouvindo, tem gente aí ouvindo, tem gente aí ouvindo, tem gente ouvindo, não a voz do pregador, mas a voz das muitas águas. Só que a Bíblia diz que de repente, também no meio daquele mover que era som, começou a passar um vento. E a gente às vezes não entende certas comunicações da Bíblia, e você precisa olhar para buscar revelação. Quando a Bíblia diz que o vento chegou, é porque Deus estava restabelecendo a verdadeira legitimidade da vida. Talvez você não entenda isso, porque muitas vezes a gente é ceifado do entendimento. Você está olhando essa parede aqui, ó, é concreto. Ela para você está parada, ela para você é imóvel. Mas se você entender o que eu vou te explicar, você nunca mais vai perder o nível da revelação. Tudo que tem vida está vibrando. As rochas estão vibrando, as paredes estão vibrando. Quando você põe uma pessoa no caixão e ela entra no caixão morta, ela para de vibrar. O que acontece com ela? Decompõe, porque perdeu a vibração. Você olha para uma árvore, você pensa que ela está parada, você pensa que ela está fincada. Você olha para uma montanha, você fala: ela está parada, ela está em movimento. Porque tudo que Deus fez pela palavra do seu poder foi feito. E a palavra do poder de Deus é energia que se move. O nome do nosso Deus é Já, é Deus que se move. A gente parece que está numa velocidade tremenda, a gente está em câmera lenta. Quem está em velocidade tremenda é o Eterno. Pastor, que é isso? Ele era, ele é e ele há de vir. Ele está assim, ó, se movendo. Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje, Ele será o mesmo amanhã, eternamente. Movimento. Quando Deus desce naquele lugar e o vento passa, Deus está dizendo assim: eu vou começar a mexer nas estruturas. O mover de Deus é tão grande que a gente não compreende. Olha como é a vida. Na vida humana, quanto maior você está, mais poder você tem. Então mais você domina as pessoas. No reino inverso, quanto mais você desce, quando você desce é que você é grande.
Lá fora quem é servido é poderoso, no reino quem serve. Lá fora quem tem muito poder é quem oprime, domina, controla. No reino é quem dá. Vocês vieram hoje à noite, vocês estão por aí ou não? É o vento. O vento passa naquele ambiente, eles estão entendendo. Deus está movendo os alicerces e as estruturas. Deus está movendo as coisas pelo seu poder. Deus está dizendo assim: eu estou ajustando o Cronos com o Kairos, o tempo do homem e o tempo divino. Pare de olhar a sua vida como se a sua vida não soubesse para onde vai. Deus já alinhou o processo. Literalmente você está debaixo da nuvem. Quem está debaixo da nuvem sabe do que eu estou falando. A nuvem move, você move. A nuvem para, você para. Nunca na frente da nuvem, nunca atrás da nuvem. Sempre no centro da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas guarda isso, você está no centro da vontade de Deus. Porque Deus, no centro da vontade de Deus, vai te aperfeiçoando, vai te construindo, vai esticando. Porque a maior obra de Deus não é as coisas que Ele faz por você, é as coisas que Ele faz em você. Por que Ele faz em você? Para que você suporte o peso da glória que há de... Está aí ou não? Eu não comecei a pregar ainda não, segura aí. A Bíblia diz que o som veio de cima e o vento entrou na casa. E era vento impetuoso, era vento em movimento. Esse vento passou entre Elias e Eliseu e recolheu Elias para cima, mas liberou o manto para baixo. Está aí ou não, amado? Esse mesmo vento, eles estavam lá em Atos 4, eles tinham sido perseguidos, açoitados, já chego nisso. Eles entram, começam a orar, dizem que o vento entrou lá e a casa foi sacudida por um terremoto. Paulo e Silas estão na cadeia, cortaram as costas deles com chicotes, prenderam no tronco, colocaram no cárcere interior para morrer no outro dia. Tem sentença de morte, mas o vento vai chegar. E ele vem como um terremoto, sacudindo tudo. Sabe por quê? Porque Deus tem coisa tremenda para fazer na terra. E a Bíblia diz assim, que de repente aquele vento em forma de terremoto chegou, abalou as estruturas. A Bíblia diz assim, as cadeias foram quebradas. As cadeias foram quebradas. As cadeias foram quebradas. Mas também diz no plural, não no singular, no plural. As portas. Vim lá de casa para dizer, não a porta, mas as portas. Alguém vai pegar, tem gente aí que vai pegar, tem gente que vai entender a palavra. As portas de Deus da tua vida vão ser escancaradas. Se tem alguém para pegar, pula, pega, agarra, levanta a mão e diz, é para minha vida, é para minha casa, é para minha família. Ah, meu Deus, eu vim aqui entregar esse manto essa noite. O vento está passando, está sacudindo, está balançando, parece que o barco vai afundar, mas eu vejo o mestre chegando no meio da tempestade, só para dizer, eu sou a tua calmaria, eu sou a tua segurança, eu sou o anjo que acampa-se ao teu redor e te dá livramento contínuo. Meu Deus, tem 2 ou 3 aí para dar um brado de vitória. Um som, um vento, e aí um fogo, e aí um fogo. Pegou um fogo, pegou uma chama, pegou um poder, pegou uma clareza, pegou uma energia. A turma não entende por que você está passando o que você está passando e ainda está de pé. Fala para ela, fala de Isaías 54, será capitão de 1000, e a unidade que Deus está gerando na minha casa, é como exército que guerreia por 10.000, tem gente que está passando o que você passou e já parou faz tempo, e você continua de pé, porque tem uma energia, tem uma sinergia, meu Deus,
Tem uma graça, tem uma labareda que queima. É mais do que coreografia, fogo, labareda. Amado, essa energia é uma graça que te mantém de pé. Ninguém entende porque é que você não desiste. Ninguém entende porque você é imparável. Ninguém entende porque no dia da tua angústia você está louvando, está cantando, está adorando. Você não tem motivo, mas está adorando. Você está fraco, mas está forte. Porque o fraco diz assim: eu sou forte naquele que me fortalece. É fogo, é fogo. A Bíblia diz que quando Paulo estava, quando Paulo estava lá em Malta pegando gravetos para pôr na fogueira, ele foi pôr a mão numa espécie de graveto, era uma cobra, garrou nele. Quando garrou nele aquela cobra e cravou os dentes nele, ele pegou aquela questão, todo mundo olhou e falou assim: meu Deus, vai morrer, vai inchar, vai cair. Mas ele foi aonde? Foi no fogo. Foi no fogo, sacudiu a cobra no fogo. Aí a turma pensou: daqui 1 hora ele está morto, daqui 10 dias está morto, daqui 30 dias acabou o casamento dele, esse ano ele não passa. Aí vê Paulo andando por um lado, andando por outro. A turma mudou o parecer a respeito dele, disse assim: ele tem Deus na vida dele, ele tem Deus. Fala para quem está do teu lado: tem Deus na tua vida, tem Deus na tua casa, tem Deus no nosso casamento, tem altar. Aí você precisa entender isso. Esse Espírito que encheu a casa, ele trouxe e afinou a comunicação perdida lá em Babel. Você se lembra que em Babel todo mundo começou a falar o mesmo assunto na terra, e Deus desceu para ver a comunicação dos homens, e Deus disse assim: do jeito que eles estão comunicando, não vai haver impossíveis para eles, vão estabelecer o mal e não tem jeito de desfazer. E Deus confundiu a língua. Por isso o Pentecoste é importante. Por quê? Porque Deus traz de volta a comunicação do... O batismo com o Espírito Santo, irmão, não é para você ficar pulando e gritando. O batismo do Espírito Santo é afinamento de comunicação. O justo viverá da sua própria fé. Quando a fé é gerada em nós, eu creio e isso me abastece. Quando eu creio e me abastece, o que eu alimento cria vida dentro de mim. Mas aí eu falo. Por que eu falo? Porque quando eu falo, o que foi criado dentro de mim começa a ser criado onde eu estou. Se os crentes entendessem quem eles são, meu irmão, não tinha para mais ninguém. Essa cidade ia virar de cabeça para cima, porque você é um instrumento que Deus plantou nessa terra para revelar a glória dele. Pare de andar como miserável, pare de andar como pedinte, pare de andar como quem pega migalhas que cai da mesa e começa a andar como filho, filho. Olha que ele diz: eis que eu vos dou poder. Deus te deu essa comunicação porque você tem poder para criar milagres, para pegar em serpentes, para curar enfermos, para beber coisa mortífera, para anunciar o reino de Deus, para estabelecer o reino de Deus, e as portas do inferno não prevalecerão. Não é contra essa parede, nem contra esse endereço de culto, é contra a sua vida. Tome posição da graça. Aí vai vir a colheita, porque o que Deus planta precisa de colheita. Aí Pedro, que sentou em fogo estranho quando Jesus estava sendo morto, e disse assim: não conheço ele, não sei quem ele é. Quando ele é visitado pelo Espírito Santo e o coração dele é cheio da graça, ele levanta na presença de muita gente que veio da cidade e começa a pregar o evangelho. E aí a colheita é de 3.000, quase 3.000 pessoas convertidas. Porque se Deus foi plantado, e o que é plantado tem que ter colheita. Eu não sei você, mas se eu fosse você, dizia para quem está do teu lado: tudo que foi plantado em Deus na tua vida vai trazer colheita. Só 2 irmãs pegaram ali. Fala para ela: prepara para a colheita, prepara para a colheita, prepara para a colheita. Oh, igreja viva, prepara para a colheita. Pastores, preparem para a colheita. Moços dessa igreja, preparem para a colheita. Povo de Deus que está aqui plantado vai dar colheita. Pensaram que é cova, não é cova, é plantação. Se tem plantação, tem colheita. Se a terra é boa, tem colheita. Dá 30, dá 70, dá 100 vezes.
a Bíblia diz assim: início da igreja, todos tinham tudo em comum. Partiam o pão, compartilhavam, manifestavam essa comunicação em amor. Está aí ou não? Aí o capítulo 3 diz assim, que eles estavam subindo para o templo na hora da oração das 3 da tarde. Então chegando no templo, Paulo, estão lá Pedro, e ele está vindo acompanhado de João. De repente ele chega na porta do templo, tinha um homem aleijado, os pés deles eram emborcados para dentro, ele arrastava, porque pessoas que não têm comunicação de cima e não foram visitadas por céu, elas têm Ferrari, elas têm casa, elas têm dinheiro, mas ela não tem propósito, fica arrastando. Só que aí você, em vez de ter visão do que Deus está fazendo na tua vida, começa a ter inveja de coisas que Satanás dá para as pessoas. E em vez de ser mordomo das coisas que Deus te dá, você passa a desejar as coisas que o diabo pode dar. Nunca trabalhe pelo dinheiro, trabalhe pelo propósito. Para de dizer assim: o dia que eu for rico eu vou ter casa, o dia que eu for... Mano, você já é rico e não sabe. Você está me fazendo assim com essa cara. Eu moro onde não deveria morar. Eu uso roupas que eu não deveria vestir. Eu tenho um carro que não pode ser meu, porque não tem a ver com dinheiro. Digo-me dinheiro. Diga dinheiro. Fala que eu sou surdo. Diga dinheiro. Compra coisas. A fé cria. Pare de me olhar com essa cara de ET. O problema é que você não sabe a autoridade que Deus te deu sobre processos. Então você é escravo de processos. Mas os que Cristo libertou, esses verdadeiramente são livres. Você faz muita força em coisa que você deveria fazer menos força, porque você tem uma promessa. Alguém aqui tem promessa? Deixa eu perguntar. Tem? Quem tem promessa? Eu quero ver. Tem certeza? Qual parte da Bíblia funciona? Qual parte da Bíblia funciona? Toda? Você tem certeza? E se eu disser para você que não funciona? A Bíblia toda funciona. Mas por que não funciona para você? Porque só funciona o que você crê. Pode estar escrito, mas se você não crê. Pode estar prometido, mas se você não crê. Você já leu na Bíblia em Isaías: comprarão terrenos, construirão casas sem dinheiro? Você já leu isso? Vou repetir porque você está me olhando de novo com aquela cara tipo assim: ei. Meu Deus. Os irmãos estão me quase falando assim: para de pregar, porque nós não estamos... Está caindo um míssil. Você está confundindo a gente. Não estou te confundindo, só estou te falando da palavra. Quem aqui tem celular? Todo mundo tem celular. Cadê? Deixa eu ver, eu vou perguntar, porque acho que vocês são surdos ou eu sou surdo. Quem aqui tem celular? O celular que você comprou veio com manual ou não? O que o manual é? O quê? Não. O manual é a garantia. Diga o manual. Diga, fale alto que eu sou surdo. O manual é a garantia de que o aparelho funciona. Tudo que está escrito no manual, se o aparelho não executar, é mentira. Quando você compra uma panela de pressão, está aí ou não? Mesmo sendo chinesa, primeira linha, ela tem que vir com manual. É uma exigência de quem fabrica. Ele tem que garantir que o que ele construiu está nas especificações. Se não dá margem para processo, se não dá margem para falcatrua e mentira. Quando Deus fez você, Ele fez o manual.
Tudo que o fabricante disse que estava aqui, funciona aqui. Repete comigo. Eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. Diga assim: eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso. Diga: eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. Aí Deus, para selar, disse assim: vai passar os céus, vai passar a terra, mas o que eu falei aqui, ele disse assim: crê no Senhor Jesus Cristo e vai ser salvo tu e a tua casa. Você veio ou não? O problema é que a gente tem escrito, mas não usa, não acessa. Seja sincero, você sabe usar tudo que o seu celular? Por quê? Você não leu o manual. Está aí ou não? Tu vê uns caras com celular marrento, 14, 23, X Pro Max. O cara tira, você fala: meu Deus, só usa para fazer chamada. Aí tu vê um guri, escute isso. Tu vê um guri, 13 anos, 11 anos, ele pega o teu celular, compra, vende, brinca, joga, faz trabalho de escola, envia mensagem, cria grupo, cria cenário, comete erros porque ele sabe usar. Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, porque eles sabem usar coisas que eles não têm direito, mas eles acessam. Aí você vai ver filho das trevas, gente que não é da aliança, em posições estratégicas. Você fala assim: Deus é injusto, Deus não me ama. E aí o diabo vem e não te ama mesmo. Olha o que você está passando. Você deveria falar assim para Satanás o que Jesus disse. Quando Jesus saiu do batismo dele no Jordão, foi para o deserto. O diabo chegou e falou assim: você é o filho? Você é filho? Por que ele falou você é filho? Porque ele ouviu o pai dizer assim: esse é meu filho. Cadê os filhos aqui hoje à noite? Aí o diabo vai fazer a mesma tática: você é filho? Por que você está na prova? Aí você vai responder para o diabo. Jesus nunca respondeu para o diabo, ele só disse assim: está escrito. Está escrito. Você fica no Facebook tentando defender coisas que você não deveria defender. Você deveria dizer assim: está escrito, está escrito. Fala comigo: vai ser como meu pai disse que seria. Vai passar os céus, vai passar a terra, mas não vai passar a palavra. Está aí ou não, amado? Você veio hoje ou não? Quem aqui tem filho? Ainda mora com você? Beleza. Quando eles chegam em casa, eles perguntam para você se eles podem comer ou eles vão comer? Por que eles vão comer? Porque eles conhecem você como pai. Eu tenho meus filhos em casa. O João vem, abre a geladeira e vai pegando. Vai pegando. Pega, bafe. Eu falo: Deus do céu. Eu falo: e aí? Tá manto hoje, hein? Tá forte. Aí bota na mesa, pensa no banquete, senta, bicho come com força, violência. Ele não pergunta assim se custa, se vai ter mais para frente, se outro vai comer depois. Ele vem limando.
porque Ele sabe quem é o... Olha o que a Bíblia diz assim: vocês que são maus sabem dar bons presentes. Imagine Deus que é bom e é Pai, não vos dará tudo, e o Espírito Santo se lhe o pedirdes. Pede-me e te darei as nações como herança. Aí tem um homem na porta, porque a vida quebrou ele. Escute, ele está na porta. Ele não pode entrar para dentro do santuário. Atos 3. Por que ele não pode entrar? Porque ele é quebrado. Por que ele não pode entrar? Porque ele é maldito. Por que ele não pode entrar? Porque ele não é da aliança. Ele nasceu defeituoso. Toda pessoa que você conhece nasceu quebrada pela semente do pecado. Está na porta, mas não entra. Aí chega dois caras, Pedro e João. Eles agora estão cheios de Deus. E não tem nada, graças a Deus. O cara pensa assim: me dá um dinheiro. Aí Pedro falou assim: cara, estou duro. Graças a Deus, naquele momento ele não tinha nada no bolso. Porque você acha que você tem alguma coisa quando você tem uma falsa segurança que o dinheiro dá. Aí Deus, para te ajudar a se livrar do poder que Mamon traz sobre a sua vida, criou o dízimo. Porque o dízimo é a autoridade que você tem sobre as finanças. Você diz para as finanças: não é você que me governa, é o Jeová Jireh em movimento. Você acha que dízimo é dinheiro que você põe no altar? Não, é a autoridade que você tem para dizer para o sistema: eu sou suprido pelo alto. Meu Deus, vocês estão aí ou não? Eu fui numa loja, vi um sapato, e aí eu olhei o sapato, gostei, falei para minha mulher: acho que vou comprar, mas tá caro. Minha mulher: não, compra. Não, tá caro. Mentalidade medíocre. Pus no pé o sapato, mas falei: tá caro. Precifiquei o processo. Um amigo meu que estava comigo, ele veio, olhou o sapato, comprou o sapato, falou: comprei, abriu, era o sapato que eu tinha visto. Eu olhei e falei: sangue de Jesus tem poder. Aí viemos embora, chegamos aqui no Brasil, na bênção. Passou uns dias, ele me procurou, falou assim, com a caixa lá no escritório, pôs na mesa e falou assim: rapaz, eu ponho esse sapato no pé, ele come meu pé. Eu falei assim: é mesmo? Ele falou: é. Abra e põe no teu pé para ver como que é. Eu vim e meti no pé. Aí eu falei para ele: amado, eu pus o pé, mas Satanás roubou a minha mentalidade. Mas o Deus que eu sirvo disse que Satanás não ia ter nem uma unha. Ele falou assim: me perdoa ter comprado o que era seu. Eu falei: não, você está ofertando. Porque a Bíblia diz assim: eu endireitar. Não tem caminho, Deus cria caminho. Não tem espaço, Deus abre espaço. Não tem porta, Deus abre porta de ferro. A nossa mente no entendimento da revelação da palavra. Aí Pedro não tinha dinheiro, não falou: meu Deus, lascou, não tem uma grana. Pedro olhou para o cara e falou assim: eu não estou com dinheiro, mas o que eu tenho? Eu não tenho agora condição financeira momentânea, mas eu tenho algo que é maior. Ele pegou na mão do homem e disse: em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. As pernas deles emborcadas, ela endireitou. E para você entender que ele foi curado, ele não andou, ele pulou. Por que que ele pulou? Por que que ele pulou? Porque uma coisa é eu me levantar devagar, outra coisa é a estrutura ser sustentada por aquilo que Deus tocou. Essa noite Deus está tocando em você e te levantando. Você vai sair daqui pulando. Por quê? Porque vai suportar o peso da glória da revelação.
Ele estava na porta, não entrava. Ele estava perto, não acessava. Mas hoje você vai entrar, vai acessar. E o que Deus está para fazer na tua vida, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu a mente ou penetrou o coração do homem, o que o Senhor tem para entregar nessa casa essa noite. Que horas são? Nem sei que horas são. Estou pregando, moço. Já faz um tempo que eu estou pregando. Que hora? Vai até que hora, reverendo? Então já acabou. Eu nem entrei na mensagem, moço. Essa igreja é muito perigosa. Deus me livre, Jesus. Você é doido. Tem um ambiente aqui do manto da graça. Já passou uma hora, eu nem vi. Vamos encerrar. Aí, por causa dessa cura, chamaram os discípulos e disseram assim: quem deu essa mentalidade para vocês? Do tudo posso. Quem fez vocês pensarem acima da caixa? Quem livrou vocês da religião? Quem pôs vocês nesse pensamento de que as coisas podem funcionar e acontecer do nada? Os caras estavam com a costa lascada das pancadas do chicote, e podia ter dito assim: meu Deus, fui servir a Deus, passei luta. Parece aquele cara do TikTok. Ó vida. Aí Pedro levanta debaixo de autoridade, porque veja, não é o que tentam fazer com você que conta, é como você reage. Paulo e Silas estão na cadeia, mas olha a reação, perto da meia-noite, começaram a orar e adorar. Pare de emprestar sua boca para Satanás. Fala comigo: o poder da vida e da morte estão na minha língua, estão na minha comunicação. Fala para esse obreiro aí do teu lado: amada. Fala aí: amado. Essa boca grande que Deus te deu, ou traz bênção ou traz luta. Deixa eu te ajudar. Repete comigo, tá bom? E repete alto, porque eu sou surdo. Tá aí ou não? Repete. Falo vida. Não, meu Deus, eu sou surdo. Fala alto que eu não estou ouvindo. Falo vida, não falo morte. Falo vida, não falo morte. Quando você vê uma situação, não diga assim: morreu. Fala assim: Senhor, eu comunico vida. Repete comigo: falo bênção, não maldição. Para e fala assim: meu Deus, se eu tivesse nascido como Neymar. Fala bênção, amado. Fala assim: eu sou uma bênção. Quando você vê alguém, fala: você é uma bênção. Comunica a vida. Falo cura, não falo doença. Não, meu Deus, vai lá, repete, amado. Falo prosperidade, não falo miséria. Pare de se esconder atrás de comunicação ruim que você tem. O que Satanás precisa é que você fale alguma coisa equivocada para ele pegar. Ele pega o que você fala e começa a trabalhar contra você. Uma menina falou assim, a mãe dela comunicou para ela: olha, você vai casar, todo homem não presta. Ela casou com o menino que ela gostava, ela casou com o menino que ela amava, o casamento não durou. Por quê? Uma comunicação errada estava lá. Todo homem não presta. Quando eu saí de casa, meu pai, um homem de Deus, um homem de oração, ele falou para mim: você vai casar, dinheiro não nasce em pé de abacate. Tome cuidado para você não passar necessidade. Eu casei com a Roberta e a gente começou a ter necessidade. Por quê? Tinha uma comunicação errada. Você acha que Deus quer que você passe necessidade e provação? Mas Ele te deu os veículos, está aqui no manual, só que você não lê. Você acha que é conversa de pastor. Você acha que a Bíblia é para a igreja. A Bíblia não é manual para a igreja, a Bíblia é manual para a vida. Muita gente está aqui, está passando luta porque você comunicou coisas. E tudo que Satanás precisa é que você comunique algo para ele pegar o que você comunicou.
E quando ele pega o que você comunicou, ele começa a trabalhar contra a sua vida. Tem gente que compra um carro, aí compra um carro, fala assim: meu Deus, que lata velha. Tem gente que compra uma casa e fala: meu Deus, que casa, que chiqueiro é esse? Você está comunicando tudo aquilo que Satanás precisa para trabalhar contra o que Deus quer fazer na tua vida. Quando uma pessoa vem falar mal de outra pessoa para mim, eu falo: pera, essa comunicação não quero que faça parte da minha vida. Porque assim, olha, as más conversações corrompem a comunicação que foi me entregue. Pastor, eu não posso então falar do que está acontecendo? Faça. Jesus disse para uma situação, para Maria: eu vou derramar minha unção na tua vida, vou plantar minha palavra no teu útero. Eu vou morrer. Ela disse: não, você vai viver. Ela olhou para a realidade e disse assim: cumpra-se em mim o seu propósito. Sabe o que ela disse? É impossível, mas Deus pode. Minha sogra, dia 18 de dezembro, entrou na UTI. Eu entrei atrás, o médico falou: quem é você? Eu falei: sou filho dela. Quem é você? Eu falei: sou pastor dela e sou o genro dela. Ele falou assim: reúne a sua família que ela vai morrer. Eu falei assim: está quebrado em nome de Jesus. O Senhor faça a sua parte, porque ela tem promessa e Deus vai fazer um milagre na vida dela. Se você for em casa e ver minha sogra viva, você não acredita que ela ficou 70 dias na UTI. Não tem a ver com medicina, tem a ver com comunicar. Tem a ver com aquilo que você foi cheio. Quando a casa, que é o cenáculo, foi cheio, a gente tem uma ideia que foram as paredes. Deus encheu o lugar, mas antes de encher o lugar, encheu as pessoas. Fala para quem está do outro lado: Deus enche pessoas. Escute isso com muito cuidado, não diga que eu estou falando heresia. Esse ambiente é o lugar de culto da igreja. Aqui é o lugar do culto. A igreja não é esse lugar, a igreja é a tua vida. Onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, vai ter culto, vai ter adoração, vai ter presente, vai ter graça. Capítulo 4, quando liberaram os 3 e eles chegaram onde estavam os discípulos, eles oraram outra vez e a Bíblia diz que o lugar foi cheio. O lugar foi cheio. Cheguei na mensagem, vai ser rápida. Capítulo 5. Vou ser simples e fechar em 5 minutos. Pedro está do lado do altar, está tendo culto, e Ananias veio lá da casa dele com a mulher dele. Venderam uma propriedade e decidiram que eles iam reter uma parte do dinheiro e iam pôr a outra parte no altar. E ele disse: eu vou na frente, depois você vem. Quando ele pôs a oferta no altar, Pedro olhou para ele e chamou ele de Ananias, porque conhecia ele. Não falou assim: irmãozinho, querido. Ele falou Ananias. Por quê? Relacionamento, intimidade. Não foi uma pessoa que chegou na igreja pela primeira vez. Era alguém que estava no ambiente da adoração, da palavra, do culto, do ministério. Quando ele pôs a oferta no altar, Deus não castigou o processo do altar. Deus castigou, Deus tratou com o que estava no coração. Escute isso. Atos 2, Deus encheu os corações. Atos 4, Deus encheu os corações. Atos 5, Pedro disse assim: Ananias, como é que Satanás encheu o teu coração? Qual o problema da igreja? Não é o que Deus está enchendo, é o caminho que Satanás tem feito hoje para encher o coração de muita gente que está na igreja. Tem um monte de gente aqui na igreja sentada que vai ouvir a palavra, mas vai dispensar a palavra pelo ouvido, porque ela não está interessada nas coisas que Deus tem para ela. Ela está interessada no que ela vê e pensa e entende da vida. Tem muita gente que está aqui no culto e não está conectada no culto, está conectada em outra realidade. Ela acha que ela sabe governar a vida dela. Aí você vai ver o resultado da vida dela. Ela é uma pessoa ansiosa. Ela é uma pessoa dominadora. Ela tem uma casa, mas não tem uma família. Porque alguns têm prédio, mas não têm construções que denotam família. Você está entendendo? Esse texto é tão profundo e tão gracioso, porque ele está na Bíblia, porque olha o que aconteceu. Pedro vai usar uma palavra, que é uma palavra que fala de estrutura. Olha aqui o capítulo 5, verso de número 4. Assim: Ananias, como Satanás assentou.
Assentar é criar uma estrutura dentro da estrutura. É como se ele tivesse feito uma obra de ferro, concreto. Ele construiu uma coisa dentro do coração da pessoa. Veja, Deus estava enchendo as pessoas, Deus estava derramando sobre as pessoas, Deus estava derramando graça sobre as pessoas. E Satanás achou um caminho para o coração de Ananias. A grande pergunta hoje aqui para você e para mim é essa: Deus está derramando coisas gloriosas, mas pode estar caindo num lugar que está vazando para fora, não está retendo da forma correta. Aí Satanás está vindo na sutileza e construindo uma estrutura que corrompe o que Deus está entregando. Por isso a Bíblia se diz assim, olha o que a Bíblia diz: por isso entre vocês há muitos fracos, muitos que dormem e doentes. Deus não está atrás de quem canta bem, gente. Deus não está atrás de quem prega bem. Deus não está atrás de quem vem na igreja. E até o diabo vai na igreja de vez em quando, porque os filhos de Deus estavam na fila para falar com Deus, e a Bíblia diz que Satanás entrou na fila. Livro de Jó, só você ler. O problema é que as pessoas estão entrando na igreja e saindo piores, porque elas não percebem o trabalhar de Satanás na comunicação. O que é que tem enchido a sua vida? Deus ou o diabo? Do que você é cheio? O dia que Deus me visitou numa partida de futebol. Eu jogava futebol, jogava na base do Guarani. A gente foi campeão de júnior, campeão da Taça São Paulo. Deus soube quebrar para me tirar do que Satanás estava enchendo o meu coração. Um dia jogando contra o Corinthians, a bola passou, o Ronaldo era o goleiro, eu entrei nas costas do Marcelo, a bola entrou, o Ronaldo saiu, deu um toquinho por cima e saí para comemorar. A bola passou, quando ela passou, a torcida gritou, xingou. E pela primeira vez na minha vida eu fiz uma oração, porque eu fui criado no lar evangélico, eu fui criado na igreja, mas eu era um cretino e não sabia. Eu frequentava a igreja, eu não tinha sido transformado. E eu fiz uma oração, falei assim: Deus, o Senhor fala com a minha mãe, o Senhor fala com meu pai, eu vejo o Senhor na vida deles, eu não consigo te ver em lugar nenhum. E pela primeira vez, impedido, naquele momento eu ouvi essa voz que disse assim: eu vou te encher com a minha presença. Deus me encheu de tal forma que Ele me tirou de um lugar que eu estava tendo êxito e sucesso, e me levou para a sua obra, para o seu reino, transformou minha história. Hoje eu pastorei os caras com quem eu joguei. Hoje eu pastorei jogadores famosos. Eu pastorei gente que tem tudo e não tem nada, que a maioria das pessoas quer estar do lado, quer aparecer na foto, porque hoje existe uma bobagem que entrou na nossa cabeça. A gente quer fazer parte de coisa boa, grande e famosa, porque isso significa que a gente é grande e famoso. Muita gente que está pensando assim está indo para o inferno, porque Satanás criou uma estrutura dentro dela e ela não sabe. Gente que você pode dar um carro, não fica feliz. Gente que você pode dar roupa, não vai ficar feliz. Gente que pode ter dinheiro, não vai ficar feliz, porque ela não entendeu que o que está enchendo ela não são as coisas que geram vida, são as coisas que geram morte. Por isso, você não vê Pedro dizendo assim: Deus vai te matar, Deus vai te pegar. O salário do pecado, o salário daquilo que Satanás constrói em nós, é a morte. Por isso Ananias caiu, porque ele construiu uma estrutura que gerou a própria morte dele. Agora, Deus é tão gracioso, escute isso e eu vou fechar, que quando ele cai, não são os discípulos, não é a liderança que se levanta, é a juventude. Deus levantou os jovens e os jovens cobriram o morto, cobriram Ananias. Sabe o que Deus está dizendo? O que Satanás fez numa geração, Deus vai levantar um povo. Deus vai levantar uma galera que não se corrompe, que não se entrega, que não beija Baal. Meu Deus, vocês vieram hoje ou não? Amado, se você vale o seguidor,
Se você vale os seguidores que você tem, se você vale o carro que você está ali fora, você não tem valor, você é uma pessoa coisificada. O meu valor não está atribuído ao que eu prego, meu valor não está atribuído às agendas que eu tenho, o meu valor não está atribuído à quantidade de pessoas que me ouvem todo domingo, o meu valor está atribuído àquilo que está dentro do meu coração. Você sabe que Deus disse: o princípio de toda sabedoria é o temor do Senhor. E Deus está à procura de uma coisa: filho meu, dá-me o teu coração. Você pode pular, você pode frequentar essa igreja, você pode estar aqui há 20 anos, você pode fazer parte de coisas de trabalho dessa igreja. Se o seu coração não tiver sintonizado com o coração dele, infelizmente, a síndrome de Ananias e Safira vai acompanhar a sua vida. Você só está adiando dias. É bom que você hoje ouça aquilo que o Espírito disse à igreja: compre de mim colírio, para que você veja com realidade, você veja com convicção. Deus não me trouxe aqui para alisar você, para te entregar uma palavra que você vai ter sucesso. O verdadeiro sucesso parte de um coração puro. Quando você sobe o muro, quando você sobe o monte das bem-aventuranças, no caminho você vai ver que eles fizeram placas que estão escrito as 8 bem-aventuranças. Um dia eu estava lá, quando eu parei diante de uma frase: os limpos de coração verão a Deus. Eu vim lá de Campinas te entregar uma palavra. Quando você entender que o segredo do seu sucesso parte do seu coração, Deus vai te entregar riquezas encobertas, tesouros escondidos, para que você saiba que Ele tem uma palavra, e a palavra dele na sua vida não vai voltar vazia. Se alguém está aí para receber essa palavra, dá um brado de vitória, pula dessa cadeira, dá um grito, diz: eu creio. Levanta dessa cadeira, levanta desse assento. Com permissão do pastor, eu quero fazer uma oração, uma simples oração. E eu queria fazer uma pergunta hoje. Eu não estou aqui para iludir ninguém. Eu não estou aqui para manipular ninguém. Eu estou aqui para pregar para o teu povo, porque pregastes para mim. Eu não acredito em palavra pregada para as pessoas que não corta a vida do pregador. E a grande pergunta hoje é: seu coração é seu? Seu coração é de Deus? Ou seu coração está nas mãos do inimigo? Que estrutura você é? Quando a gente discerne quem a gente é, a gente para de pensar bobeira a respeito da nossa vida. Eu sou uma bênção para minha mulher. Eu sou uma bênção para os meus filhos. Eu sou uma bênção nas mãos de Deus. Quando você sabe o coração que Deus te deu, você não se encanta com bobeira que vem e que vai, com coisas que chegam e coisas que vão. Você consegue aquilatar os verdadeiros valores dos processos. Se Deus falou com você essa noite, onde você está, levante uma das suas mãos, eu quero orar para você. Só se Deus falou com você. Isso. Agora eu vou fazer um outro desafio. Se Deus falou com você, sai do teu lugar, chega aqui na frente para a gente orar. Eu já estou por aqui. Eu não estou pregando para você, eu já estou aqui. Vem cá, chega aqui. Não estou fazendo convite para você ser crente, porque você já é crente. Eu estou te entregando uma palavra, porque Deus quer alinhar seu coração. Deus quer alinhar a sua estrutura. Deus quer te devolver para o lugar que você veio e todo mundo entender. Tem coisa tremenda acontecendo com ele lá dentro. Dentro dele. Pede licença e vem. Pede licença e põe a mão no altar aqui, ó. Corre para cá. De qualquer lugar, lá de trás do café, vem para cá. O altar não toma nada de ninguém, o altar entrega. E quando Ananias tocou no altar, se o coração dele fosse limpo, ele ia ser levantado. Mas o coração dele estava contaminado, caiu. Deus está dizendo: quando você tocar aqui no altar, você vai ser levantado. Porque Deus está te dando um novo coração. Coração quebrantado. Pede licença. Pede licença. Eu era egoísta e não sabia. Eu era orgulhoso e não sabia. É igual o cara que tem mau hálito e não sabe. Eu era prepotente e não sabia.
até que Deus me mostrou quem eu era, e eu descobri que eu precisava da manifestação de Jeremias 17, transplante de coração. E não estou falando do músculo cardíaco, eu estou falando do meu interior. E Deus me deu um novo coração. Eu sou contente com as coisas que Deus está fazendo na minha vida. Se eu tiver, eu estou contente. Se eu não tiver, eu estou contente. Ontem eu tinha R$17 na conta. Eu falei, Deus, que benção, ainda tem 17. Não dá para pagar um Mac, mano. Consegue entender? Só que semana passada eu tinha 100 mil. Aí a obra precisou. Eu falei, opa, a necessidade do reino é mais importante que a minha. Baf. O Wesley está aqui, testemunha, pode perguntar para ele, que ele anda comigo, de lado. Aí eu estava vindo para cá, um profeta falou comigo, ligou para a gente, falou com a gente veio de Jundiaí até aqui, sem saber como a gente chegou, porque, mano, era para ter batido o carro. Um profeta ligou para nós e começou a entregar. O Senhor falou assim, tu está indo num lugar pela primeira vez, eu vou mudar aquele lugar, porque o povo que está lá, eu vou encher eles. Eu nunca tive tanta convicção que a palavra era essa. Eu queria pregar uma outra palavra hoje, mas Deus falou comigo que ia encher. Agora, sabe, não é isso aqui, não é a parede, é as pessoas que estão aqui, ó. Deus quer encher ele. Veja, se você for cheio de Deus, onde você chegar, Deus chega. Onde você passar, Deus passa. Quem você tocar, Deus toca. O que você falar, Deus assina. Está aí ou não? Eu, se fosse você, eu dizia com a minha boca, Satanás, você não tem nada na minha vida, você não tem nada na minha casa, você não tem nada na minha história. A gente veio glorificando, sabe por quê? Deus está dizendo que vai mudar. Essa realidade vai mudar. Esse lugar vai ficar pequeno para aquilo que Deus vai fazer. Vai vir gente do norte, do leste, do oeste, do sul. Vai chegar, vai entupir, não vai caber. E se vão perguntar, o que aconteceu? Um povo sincero de coração, adorador. Está aí ou não? Você veio hoje ou não? Tem muita gente que precisa sair do seu lugar e chegar rápido, para a gente poder encerrar. Eu estou declarando uma palavra para essa igreja. Deus não está procurando nem quem tem mais, nem quem tem menos. Deus não está procurando nem quem fala muito, nem quem fala pouco. Deus está procurando verdadeiros adoradores, verdadeiros corações inclinados para Ele. Deus falou que você sai do teu lugar. Deus está te chamando para pôr o coração no altar. Sai rápido para a gente poder orar, porque Deus tem coisa tremenda para fazer na tua vida. E veja, às vezes você acha que é o diabo que está te roubando. Não é não, é você. Você está sendo um instrumento que Satanás está usando para roubar a promessa, roubar a palavra, roubar as bênçãos de Deus na tua vida. Mas hoje está cancelada a obra de meu Deus, está cancelada a obra de Satanás na tua vida. Toda a estrutura que ele construiu na mentalidade, na historicidade da sua vida, está sendo quebrada pelo poder da autoridade de Deus. E novas estruturas estão sendo geradas, estruturas abalizadas pela graça, firmadas pela palavra, estruturadas pelo manual que é a sua palavra. E a Bíblia diz que a palavra dele não volta. Põe a mão no coração aí. E enquanto você põe a mão no coração, quero pôr a mão na cabeça dos pastores. O Espírito Santo falou para mim que estava tomando o casal, tomando a família, e que os últimos anos foram de muita luta, de muita lágrima, mas que um tempo de alegria, tempo, relógio, time, tempo de alegria está começando. Eu não vim pregar para vocês, eu vim entregar um manto novo para eles, um tempo novo, um tempo de autoridade, um tempo de cura. Deus está entregando para eles. A casa vai crescer, a casa vai estruturar. Tem muita gente que vocês tentaram trazer aqui, ridicularizaram vocês, mas Deus está dizendo assim: para cada dia de vergonha eu vou dar dupla honra. É grande o que o Senhor está entregando aqui essa noite. Pare de comparar, pare de olhar processos e foca no que eu estou entregando para vocês, porque o que Deus está entregando para vocês vai abalar as estruturas. O céu vai ficar baixinho nesse lugar.
Vai chegar muita gente para ajudar, vai chegar muita gente para fortalecer. Uma onda de uma nova geração vai se levantar, e a glória do Senhor, que é a glória da segunda casa, será maior. Põe minhas mãos, libera cura, libera saúde, libera alegria. Libera alegria que vem de cima, libera alegria que vem do alto. Olha a capa que cobre vocês, capa de honra. Olha a capa que cerca vocês, capa de honra. De vez em quando Deus amassa a gente para fazer vaso novo, vaso de honra. Deus vai ampliar a tua capacidade na ministração da palavra. Deus vai alargar as tendas da tua habitação. Deus forjou você para esse tempo. Deus forjou você para um povo cascudo. Vai chegar um povo cascudo, mas vai ser povo guerreiro, povo com cara de leão, povo de obra, povo que crê, povo que conquista. Senhor, estendo as minhas mãos sobre essa igreja agora. Põe a mão no coração e vai recebendo. Tua palavra diz em Atos 5 que a igreja cresceu. Tua palavra diz que os milagres foram manifestos. Tua palavra diz que eles contavam com a autoridade e respeito da vizinhança. Mesmo tendo caído gente morta, o que ficou manifesto não foi o que morreu, foi o que levantou. Foi o temor que levantou. Houve um tempo aqui que pareceu que coisas morreram, mas não é isso que vai marcar a história dessa igreja, nem desse ministério. O que vai marcar o que Deus está levantando hoje. As portas do inferno não prevalecerão. Estou estendendo as minhas mãos. Agora pode estender a mão para receber. Estou entregando para esse povo. Levanta a mão para receber. Estou entregando para esse povo a tua palavra, a tua semente. Vai cair em terra boa, vai gerar colheita. Ah, Senhor, olha essa chave que Deus está pondo na tua mão agora. Vai abrir a porta. Olha esse tempo que Deus está entregando. Meu Deus, é uma conexão de manifestação gloriosa. A unção que você respeita é a unção que você atrai. Eu vim lá de Campinas para liberar uma unção que quebra julgos, para liberar uma unção que quebra fortalezas diabólicas, quebra fortalezas e estruturas malignas. Toda a sutileza do diabo está sendo banida, expulsa, desarticulada, está saindo. Eu não sei se você pode levantar a mão para receber. Está descendo aqui, a casa vai ser cheia, a casa vai se encher, a casa vai ser visitada. Meu Deus, Deus vai visitar tua família, Deus vai visitar teu marido, Deus vai visitar tua esposa, Deus vai visitar teu lar, Deus vai visitar teus parentes, Deus vai visitar teu patrão, Deus vai visitar teu negócio, Deus vai visitar. Ah, meu Deus, eu não sei se você pode erguer tua mão e abrir tua boca. Começa a adorar agora, começa a louvar agora, começa a bem dizer, deixa Deus te encher outra vez. Diz para Ele, pode encher que eu quero. Pode encher que eu quero transbordar de alegria, quero transbordar de segurança, quero transbordar de paz, quero transbordar. Meu Deus, eu vejo um transbordar do Senhor aqui essa noite. Vamos, igreja, abra a tua boca e transborde. Abra a tua boca e transborde em Deus. Rios de água viva, rios novos, águas. Meu Deus, faz tempo que você não adorava, faz tempo que você não orava em línguas, faz tempo que você ficava debaixo de pressão. Fica debaixo de glória, fica debaixo de graça, fica debaixo da palavra. Seja curada, seja curado, seja livre. Vai, profeta, pisa no chão e abra a boca. Marcha e diga, eu recebo para minha vida. Eu recebo a visão, eu recebo a comunicação, eu recebo a palavra, eu recebo a revelação. Magarakatai, umanalabaçamandarabachai. Deus está dividindo as águas aqui essa noite. Deus está dividindo o tempo aqui essa noite. Deus está na casa outra vez dizendo, sou eu que encho, sou eu que trago o som, sou eu que trago o vento, sou eu que trago o fogo, sou eu que trago a comunicação, sou eu que dou a colheita. Seja cheio de Deus, seja cheio de vida, seja cheio de fé. Põe a mão na sua cabeça, põe a mão na sua cabeça, fala, a sede do avivamento é a minha vida. Põe a mão sobre a sua cabeça e diz, eu vou pensar nas coisas que vêm de cima. Diga para sua mente, eu te ordeno, pare de ser ansiosa,
pare de ser preocupada, pare de ser viciada, pare de dar lugar às trevas. A minha mente é a mente de Cristo. Eu tenho a palavra, eu tenho a promessa, eu tenho o propósito, a provisão já foi livre. Joga a sua mão para cima e dá um brado. Joga a sua mão para cima e glorifica. Joga a sua mão para cima e aplaude. Joga a tua mão para cima e adore. Um tempo novo. Volte a ser alegre, volte a ser feliz, volte a ser criativo, volte a ser operante, volte a ser ativo, volte a viver na dimensão. Vai, 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 vai. Essa é uma noite de avivamento. Essa é uma noite de águas profundas. Essa é uma noite, a próxima temporada da tua vida é de cesto cheio, é de barco cheio, é de vida cheia, não de coisa das trevas, não de invejas, não de comparações, não de enfermidades, não de doenças, nem de batalhas. É um tempo de abundância. Eu não sei se você pode, mas se eu fosse você, abraçava um do teu lado e dizia assim: seja cheio, de graça eu recebi, de graça estou entregando. Encheu minha vida, vai encher tua vida. Funcionou para mim, vai funcionar para você. Estou recebendo aqui, vai ser manifesto lá em casa. Estou recebendo no altar, vai ter vida lá na empresa. Meu Deus, alguém dê um brado de vitória essa noite. Alguém faça alguma coisa louvando. Alguém faça alguma coisa bendizendo. Alguém jogue sua mão para cima e diga: Deus, eu estou cheio outra vez. Vem e derrama, Pai. Vem e derrama. Vem e derrama. Vem e derrama. Vamos, vamos, eu quero ouvir. Pisa nesse chão e diga: Satanás, você não tem nada. Diga pra ele: você perdeu, perdeu, perdeu. Ganhei, ganhei, recebi. Abre a boca. E que se abre os céus, e que o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. E que se abra os céus, e que o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. O quê? Estão em Deus.
Saiam daqui abençoados, irmãos. Saiam daqui hoje, aleluia, vivendo o que você nunca viveu na tua vida, vivendo o que você nunca viveu na tua história, vivendo o que você nunca imaginou que iria viver, e você vai viver, porque hoje a bênção de Deus chegou sobre a tua casa e sobre a tua família. Senta nos seus lugares. Eu vou pedir para meus filhos subir. Todos os meus filhos, o pastor vai orar pela minha família, representando todos vocês que estão aí. Fique de pé. O pastor vai orar pela minha família, vai representar a tua família agora, vai representar a tua casa agora. Meus filhos, por favor, suba no altar. Minha nora também pode subir no altar. Ei, você que quer que Deus alcance a sua família, essa imersão não foi algo da minha cabeça, foi algo que Deus colocou na minha, aleluia, no meu coração. E diga: faça, porque eu vou romper. Eu vou romper. Isso aqui, irmãos, é mensagem que confronta você. Isso é imersão. É a mensagem que te confronta. Porque, aleluia, são poucos que querem imergir, que querem viver um novo, quer viver uma diferença. Mas essas palavras que vai nos levar a alcançar, em nome de Jesus. Agora eu quero que você levante a mão para o alto, porque Ele vai orar por mim, pela minha família, vai representar a sua família também. Abraça aí sua família. Abraça aí sua esposa, seu filho, seu marido. Rapaz, a igreja começa com a família do pastor, só gente bonita. Você não teve nenhum filho, assim, um filho mais ou menos, moço. Que glória. Abraça a sua casa. Você está sozinho? Põe a mão no coração, ou aproxima de alguém que está em uma família aí, porque agora você vai estar perto de alguém conectado, como se você estivesse conectado com a sua própria casa. Senhor, eu quero te louvar por essa casa. Eu quero te louvar pelos ministérios que tem nessa casa. Tem liderança nessa casa. Tem governo nessa casa. Eu quero te louvar pela dimensão que o Senhor vai levar todos esses meninos e meninas para uma nova dimensão na tua presença, para outro nível de revelação. Eu imponho minhas mãos sobre cada um deles, que cada um vai fluir de uma forma diferente. E a maneira que eu ponho minhas mãos sobre o casal e sobre os filhos é a maneira como o Senhor põe a mão sobre cada casal e cada família e cada filho que está aqui. Senhor, a unção que a gente respeita é a unção que a gente atrai. Aquilo que a gente alimenta fortalece. E eu estou declarando aquilo que a tua palavra diz. O Senhor diz assim: eu tenho aliança com Abraão e com a casa dele. Eu tenho aliança com ele e com seus filhos. Eu tenho aliança com ele e com a sua posteridade. O Senhor também tem aliança com o teu servo e com a tua serva. E tu tens aliança com a posteridade dos teus filhos. Sopra o nome deles. Sopra o nome dessa casa. Sopra o nome dessa igreja. Faz conhecido e notório o teu nome nos dias da crise e no meio dos anos. Aviva a tua obra. Estou liberando uma palavra: guarda e blinda. Blinda e sustenta. Sustenta e envia. Quero te glorificar pelo que o Senhor está fazendo. Quero te glorificar pelo aquilo que o Senhor está gerando. Senhor, a tua palavra diz que os outros filhos de Abraão tiveram presentes, mas Isaac teve herança. Os teus servos terão herança. Alamandorabagadashai. Herança do Senhor. Estenda minha mão sobre a igreja, sobre o lar espiritual e sobre a família do teu povo. Eu declaro que os melhores anos de Deus estão por ser manifestos e derramados. O melhor de Deus está por ser entregue agora, em nome de Jesus, amém. Recebe, abraça os seus aí, recebe, em nome de Jesus, abraça os seus. Deus abençoe.